Então, este vídeo é um vídeo que nós vamos explicar um pouco sobre o histórico do sagrado feminino. Porque nem sempre a referência do divino era pautado na força masculina como a gente conhece hoje. Ela era, há 35 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás, a referência do divino era feminina. Era feminina pois a comunidade, os seres humanos dependiam muito mais e estavam mais alinhados com todas as forças da natureza. Compreendiam, experimentavam, observavam os ciclos das constelações, das luas e como isso interferia nas próprias plantas, nos animais e em todas as estações do ano. Isso era importante para a própria sobrevivência da espécie. E essa observação de como a natureza funcionava estava diretamente ligada à força das mulheres, ao ciclo menstrual das mulheres, que era alinhado com o ciclo da lua. Então, a mulher era ali, aquele momento, uma grande referência espiritual, social e de ordenação daquela comunidade, porque ela era a própria conexão, ela era a própria representação da natureza encarnada. E isso era muito sagrado, porque do próprio ventre dela, do próprio corpo dela, gerava-se uma vida. Do próprio corpo dela tinha a nutrição desse bebê, dessa vida. E ela sangrava e não morria. E isso era tão sagrado, tão importante. Então, a mulher, pela sua própria natureza de observadora que tem nos movimentos do cotidiano, ela conseguia ter acesso à intuição e aos sonhos e as coisas que a gente chama de invisíveis, e ela era então reverenciada nesse lugar. Quando a gente está numa comunidade, todas as mulheres, quando estão juntas, menstruam juntas. E elas estavam alinhadas com as fases da lua. Nos momentos de recolhimento da menstruação em si, elas iam para um lugar mais protegido. Um grupo de mulheres se reuniam e naquele momento elas abriam os oráculos, elas abriam as pedras ou os gravetos, ou paravam para receber a orientação da própria natureza de como seria a próxima estação do ano, de quem deveria ir buscar um novo lugar para morar, porque ainda eram grupos nômades, e tudo isso era reverenciado, era sagrado, era importante para a manutenção e a criação, como a criadora de tudo, com a força da criação da vida. Isso não tira o poder do masculino. Os homens naquele grupo tinham tantos atributos importantes quanto os das mulheres. Mas aqui hoje estamos fazendo um pouco desse resgate de todo o contexto de como foi feita a mudança da divindade e da conexão do feminino em toda a história da humanidade. Todas essas informações que eu venho trazendo para vocês, elas não estão pautadas num movimento do espiritual feminino que está surgindo por agora. Na verdade, ela vem de estudos científicos, arqueológicos, antropológicos, né, que estudaram as pinturas rupestres, as imagens de mãos espalmadas nas cavernas no período paleolítico. Naquele momento, perceberam que as mãos, várias mãos pintadas até de vermelho, elas tinham um formato de mãos menores do que as dos homens, então perceberam que eram das mulheres que faziam esses desenhos de pessoas dançando em volta de uma fogueira, enfim, todas essas linguagens foram iniciadas por mulheres, né? Além disso, foram encontradas em algumas cavernas estatuetas com seios fartos, o ventre farto, quadril bem mais largo, tudo,
mostrando que existia um complexo sistema espiritual e de organização dessas comunidades, né? A antropóloga Marija Gimbutas, ela estudou as línguas antigas e conseguiu então traduzir e perceber que tudo isso fazia parte de grandes rituais femininos de estudo, de buscar manter a fertilidade das mulheres, da terra e de toda a abundância da natureza para a sobrevivência de todas as espécies, né? Principalmente o humano. Então, foi vindo dessas descobertas a percepção de que a mulher tinha um espaço político, espiritual e social extremamente importante, porque ela era a detentora da vida, a mantenedora da vida. Nesse período, conhecido como o período da Era do Cálice, as mulheres tinham esse espaço importante de cuidado de toda a vida e da manutenção do grupo, mas isso não queria dizer que os homens não tinham os seus papéis, atributos e tarefas tão importantes quanto. Na verdade, era o equilíbrio entre a força do masculino e do feminino que regiam e cuidavam dessa comunidade. A diferença é que, como a mulher vem com a clareza de olhar para um ser e descobrir o que ele necessita, ela vem com uma natureza psíquica mais ágil e fácil nesse ambiente invisível, vamos dizer assim, na percepção das estações, no sentimento de como estão as estações do ano, todas essas forças da natureza, a mulher é natural para ela perceber isso. Então, neste lugar, elas tinham a habilidade de profetizar acontecimentos, de estarem em grupo juntas, e isso gerava uma força psíquica poderosa e que ajudava a manutenção de toda essa comunidade. Então, durante um bom período de tempo, milênios, essa ordenação estava pautada nessa divindade feminina. Mas a própria antropóloga Marija Gimbutas diz nos seus estudos que a ruptura desse estilo mais harmonioso de conduzir os grupos e as sociedades, ele veio com o advento do metal e da invasão dos Kurgos do norte asiático e das tribos guerreiras indo-europeias. Eles que tinham como ordenação das suas tribos, dos seus clãs, a orientação divina de um único Deus e um Deus guerreiro, né? Nesse período, então, ocorreram essas invasões nesses grupos ditos mais harmoniosos, mais equilibrados, ocorrendo invasão, a total destruição desses grupos, onde ocorreram a mutilação das suas crenças, a subjugação do poder feminino, a invasão, o estupro, a matança dos animais, das mulheres, dos homens, enfim, a total desestruturação desse grupo para que pudesse ser imposto essa nova maneira de agir e de funcionar dentro de uma comunidade. Então, os milênios que estavam sendo orientados e organizados por uma linhagem matrilinear foram se transformando para uma linhagem patrilinear, né? Então, é bem importante dizer que as mulheres, por terem uma percepção expandida, por serem muito observadoras do seu cotidiano e das tarefas ao redor, né, de tudo que está acontecendo mais próximo de nós, elas foram vamos falar, as inventoras, né, as que testaram, experimentaram empiricamente a agricultura,
o estudo e o uso das ervas como grandes curandeiras, como parteiras, como a busca de trazer mais bem-estar, cuidado das doenças, dos cortes, dos desconfortos em gerais. Elas também foram as que fizeram o uso da terra e da argila para montar cumbucas, utensílios domésticos para melhorar o nosso dia a dia, né? Foram as mulheres que fizeram o fio de lã e aprenderam a tecer e a montar roupas. Isso foi muito importante para a sobrevivência de toda a nossa espécie. A arte de fiar é algo super sagrado para a mulher. O cuidado e manter animais mais domésticos, né, para a sobrevivência e para estar mais próximo de todos os clãs. Então são invenções no sentido mais necessárias para o nosso dia a dia, que vieram da observação e da necessidade das comunidades, e que as mulheres foram muito ativas nessa construção de um novo jeito de funcionar, que até hoje é tão útil, né? Então, tudo isso é importante ser claro, porque isso vem dentro de nós, como mulheres, como uma memória de quão sagradas somos, sabe? Nós temos essa conexão antiga dentro de nós. Mas, vamos lá, temos mais história para contar. A partir, então, do momento do advento de fazer os metais e dessa invasão dessas tribos, né, indo-europeias, foram então dizimadas essas comunidades mais harmoniosas, e elas foram subjugados, todas as crenças, o jeito de funcionar, e abafados por um novo jeito de gerenciar uma comunidade. E nesse movimento, então, a mulher, que era a referência espiritual e sagrada, ela então foi alterado todos os mitos dessas deusas, né, muito suméricas e da Babilônia, foram alterados, e as mulheres então viraram a esposa do Deus, a amante do Deus, a filha do Deus. Então foi fazendo um desconstruir desse poder feminino desde desse momento, que começou lá 6 mil anos atrás. Depois disso, nós tivemos então alguns sacerdotes hebreus que também subjugavam esse poder feminino da criação e manutenção de todos os seres, da vida. E até alteraram então alguns mitos e alguns escritos sagrados, né? Alterando o papel da mulher, então, que não só agora como uma divindade, como parceira do Deus, que é o grande orientador de tudo, ou que é o grande criador da vida, e passou agora as mulheres serem objetos dos seus maridos, dos seus pais, dos seus filhos, quando esses maridos eram mortos. Então ela passou a ser uma propriedade, perdendo mais ainda os seus dons e sendo desqualificadas nos seus poderes de visão, de sonho, de profetizar algo, de cuidar da vida, de serem curandeiras e orientadoras, né, do que poderia acontecer ou não, né, de seu poder intrínseco e natural. Inclusive, tiveram alterações na Bíblia, no Antigo Testamento, dizendo que a dominação da mulher pelo homem era uma vontade de Deus. Então, começou toda uma desconstrução e uma subjugação e um calar dos poderes femininos naturais, né? A partir desse momento, as mulheres e essas conhecidas como tribos, com grupos pagãos que eram conectados às forças da natureza, perderam então uma referência feminina da divindade. E aí a própria igreja então percebeu que era necessário trazer alguma referência feminina para que não tivesse ainda cultos ocultos, como estava havendo muito
nesse momento. A partir daí, então, veio a força de Maria, sendo então uma divindade casta, virgem, tirando todo e qualquer poder da sexualidade feminina, apenas como mãe, uma mortal e uma intermediária entre os seus fiéis e o seu filho, que é o criador da vida. Mas, de qualquer maneira, já acomodou um pouco essa necessidade de ter uma divindade feminina para as pessoas se identificarem. E assim, essa força desses antigos sacerdotes hebreus foi sendo mais intensa e alterando cada vez mais os mitos e as orientações e subjugando toda e qualquer arte de cura, de cuidado com a vida, tirando e trazendo como pecado mesmo a força feminina da sexualidade, essas artes de curar ou de gerar, ou ser uma parteira para auxiliar a outra mulher a ter filho. E isso tudo foi sendo construído como algo de um pecado, de algo forte, onde até, é incrível, até eventos naturais eram relacionados à força estranha e perigosa das mulheres. E as mulheres então podiam ser vendidas como escravas, forçadas a fazer trabalhos muito pesados, para serem punidas e cada vez mais desconstruídas desse seu antigo papel. Até nós irmos a um lugar onde a mulher era apenas a cuidadora dos seus filhos dentro de casa, não podiam trabalhar, estudar e nenhum outro tipo de estímulo intelectual possível para que elas pudessem estar mais inseridas na sociedade. No século XII, existia um pequeno movimento de jovens trovadores que traziam poesias e enalteciam esses poderes femininos. A igreja, que era uma fortaleza política e de manipulação das massas e importante para os governos no momento, com o medo desse feminino voltar à tona, foram atrás desses jovens e puniram eles, até chamando eles de hereges, né? E tudo isso culminou na construção pela igreja de um grande livro em 1487, conhecido como o Martelo das Feiticeiras. E aí sim, iniciou-se todo um momento de caça às bruxas. Nesse livro tinha a descrição de toda e qualquer possibilidade mágica, vamos dizer assim, intuitiva, de uso de ervas, explicando como identificar uma bruxa, um mago ou alguém que tinha características mais independentes, mais autônomos, que não serviam ao que estava sendo moralmente estimulado naquele momento. E então, durante o século XII até o século XVII, milhares de pessoas foram mortos, empalados, torturados, mutilados, queimados na fogueira, principalmente, em toda a sua maioria, as mulheres, né? Existem histórias até de cachorros, de gatos, de crianças, todos eles que tinham qualquer poder estranho, ou psíquico, ou de ver espíritos, ou às vezes muitas dessas pessoas nem sabiam por que estava sendo torturados, né? E, enfim, que tinham qualquer interesse de dizimar todo e qualquer poder relacionados a essas feiticeiras, foram muito, muito enraigados na nossa comunidade, na nossa sociedade e no histórico de toda a força do sagrado feminino. Esse momento teve uma perda muito importante. O legado passado, né, de mães para filhas, né, na orientação da sua conexão com a sua intuição, por que você está sonhando esse tipo de coisas,
enfim, de todos esses conhecimentos ricos e importantes, foi rompido absolutamente. Houveram também um momento onde os médicos também estavam em ascensão, e então toda essa medicina popular conhecida com o estudo das ervas, com esse cuidado e bem-estar, né, propiciado pelas mulheres parteiras e curandeiras, também foi sufocado com muita agressividade. E tudo isso é guardado dentro de nós como dores fortes na nossa alma. Mas nós então tivemos vários movimentos feministas importantes que trouxeram novamente a nossa voz, a nossa expressão, o chamado de trazer para nós todos essa necessidade de olhar para esse feminino que estava tão abafado, tão sufocado, tão silenciado e tão mutilado. Então, após todos esses momentos de opressão social, cultural, dessas forças femininas, que nada mais são do que forças de aglutinar, de cuidar, de gerar a vida, de trazer mais bem-estar, e também conectados a esses poderes psíquicos ocultos da intuição, de olhar para alguém e ver que ela precisa de algo, né? Foram então vindo forças e movimentos feministas importantes nessa história, e que eu vou dizer para vocês, foi muito recente, né? É no final do século XIX que vem então a primeira necessidade de expressão desse feminino, porque era vetado estudar, era vetado ler, escrever e votar e se colocar como atuantes na sociedade. Então o primeiro grande movimento foi a busca de as mulheres também podem votar. Na época das guerras, as mulheres elas foram convocadas na França a ocuparem lugares dos homens, já que muitos deles tiveram que ir para a guerra, e elas tiveram que ser motoristas de ambulância, operárias em fábricas, enfim. Esse movimento delas ocuparem esse lugar e voltarem a trabalhar e saírem das suas casas foi muito importante, né? A época que depois que acabaram as guerras, o governo até quis trazer os homens e deixar as mulheres de novo dentro de casa, mas isso não foi mais possível. Então houve esse lugar de estar ativamente já envolvida na sociedade. O segundo movimento feminista veio então na década de 60, 70 e 80, quase faz pouquíssimo tempo, gente, e trazendo o quê? Trazendo um pouco da sua liberdade sexual com o advento da pílula anticoncepcional. Então, foi esse lugar de se expressar mais sexualmente, né? Já o terceiro movimento veio agora, na década de 90, onde foi percebido que todos esses movimentos que foram feitos para a libertação da mulher eram feitos por mulheres brancas e da classe mais alta, média, assim, e não traziam, então, necessidades das mulheres negras e seus valores, né? Então foi esse terceiro olhar aí que, temos muito mais mulheres nesse movimento, né? E o quarto movimento foi mais ou menos em 2000, com o advento das redes sociais, com a internet, né? Essa disseminação de histórias, de troca de histórias de assédio sexual, de assédios morais em empresas, em filmes, enfim. Então, tudo isso foi acontecendo. As mulheres se buscaram, ocuparam lugares importantes, conquistaram, né, usando palavras bem capitalistas, né, conquistaram os seus empregos, concretizaram sonhos, vontades, ocuparam cargos altos em empresas, estudaram, enfim, e vão continuar com certeza, mas não deixaram muitos dos seus afazeres internos da casa, né? Acumularam e abriram mais tarefas. E no momento atual, algo dentro de cada uma de nós mostrou um vazio, uma necessidade de algo a mais. Então elas foram muito para fora, necessitando agora compreender dentro. Então esse é o chamado do sagrado feminino que vem sendo falado esses tempos todos, há uns 10 anos agora, mais ou menos.
né? Esse despertar interno, porque quem é essa mulher? Quem sou eu? Quais são as minhas luzes e quais são as minhas sombras? Tem algo faltando dentro de mim. Então, agora está vindo um movimento das mulheres se reconectarem com a sua natureza, com os seus ciclos internos, com o reconhecimento de quão sagradas somos, com essa leitura de compreensão. O que é uma intuição? O que é olhar algo e perceber que está diferente? Tudo isso ainda é resultado daquela ruptura na década, lá nos movimentos da Inquisição. Então, ainda temos um resgate importante interno para um despertar e um empoderamento de dentro para fora. Não é um empoderamento para brigar com o masculino, é um empoderamento para sermos mais inteiras, para sermos mais completas e relembrando e resgatando um poder que é nosso de natureza, muito antigo, muito antigo.